Nosso vídeo de hoje eu vou continuar abordando sobre o tema nódulo mamário. Então, aqui a dica que fica importante para pacientes jovens que detectam algum nódulo no autoexame ou que foi fazer o exame de rotina com seu ginecologista ou com o mastologista e percebeu aquele nódulo mamário, alguma alteração palpável. Então, a primeira dica de hoje fica para essas pacientes abaixo de 40 anos, o exame de escolha é a ecografia mamária. Para nós falarmos então da ecografia, do resultado dado pela ecografia, eu preciso aqui destacar alguns pontos assim que são muito importantes. O primeiro ponto deles é assim, a ecografia mamária é um exame muito bom para a mama, mas ele é um exame que a gente diz ser operador dependente. O que é isso? O que significa essa palavra? É que esse exame ele depende demais da qualidade do médico que está fazendo o exame. Então nós precisamos avaliar a máquina que está sendo utilizada. Então essa máquina sendo uma máquina mais moderna, ela traz mais recurso. Temos que ver qual é o profissional que fez o exame, qual é a formação desse profissional, como ele está afeito a fazer diagnósticos em lesões mamárias. Então é muito importante esse ponto em relação à ecografia. A ecografia de mama não é igual se nós formos comparar todos os serviços, não é. Então esse é o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto importante que eu queria destacar é que quando se faz a ecografia, normalmente o resultado já é entregue para a paciente naquele mesmo ato. E a maioria das pacientes já abrem o resultado ali mesmo, porque ela está apreensiva, ela está com alguma queixa mamária, está com dor, está com nódulo, está com alguma alteração, e ela já abre o resultado e quando ela começa a ler aquele relatório, ela já encontra ali embaixo, na conclusão, uma palavra que vem escrita assim, o BIHADS e um número do lado. Então aqui eu quero abordar também essa questão sobre o que é esse BIHADS, que todo mundo fala, e muitas vezes a paciente vai direto lá no Dr. Google para tentar entender o que ela tem que fazer, como se isso fosse um passe de mágica que iria resolver essa situação. Então o que é o BIHADS, né? Ou melhor, a pronúncia seria uma palavra, esse é um acrônimo, né, da língua inglesa, que seria então a palavra correta seria falada em BIRADS, mas no Brasil nós abrasileiramos e todo mundo fala BIHADS mesmo. Né? O BIHADS é um acrônimo, né, que vem das palavras Breast Imaging Report and Data System. Esse é um sistema que foi criado pelos americanos, pelo Colégio Americano de Radiologia em 1992, e essa metodologia foi então incorporada na sociedade brasileira, na Sociedade de Mastologia, no Colégio Brasileiro de Radiologia em 98. Então essa é a recomendação que nós fazemos. Então todas as Américas tendem a utilizar o sistema BIHADS, assim como vários países europeus utilizam o sistema BIHADS. E ele é um sistema muito inteligente porque ele ajuda bastante a gente a fazer o raciocínio clínico em cima do que é encontrado nesse determinado exame. Então, quando a paciente tem um nódulo palpável, uma alteração palpável e faz o exame de ecografia, vem ali então a classificação. O BIHADS ele é classificado de 0 a 6. Então, quando o ecografista detecta um nódulo e ele vê que é um nódulo que ele não tem aspecto suspeito, essa classificação virá ou um BIHADS 2, que significa dizer que o nódulo é benigno, ou essa alteração detectada é 100% benigna, ou por vezes vem um BIHADS 3, o que é muito frequente. O BIHADS 3 significa dizer que aquilo que foi encontrado, ele é provavelmente benigno. E aí também começa uma série de discussões. O provavelmente benigno vem da palavra também americana, foi copiado isso que chama probably. Então o BIHADS 3 nós temos uma probabilidade de ser um câncer de mama muito baixa, muito pequena. Então ela seria menor que 2%. E é por isso que em muitas pacientes com BIHADS 3, nós não indicamos nenhuma investigação. A gente, por vezes, só acompanha o paciente, repetindo o exame, então, em 6 meses, depois, então, mais 6 seria 12 meses do primeiro, e depois mais 12 meses. Então, numa sequência de 6, 12 e 24 meses,
por um segmento de 2 anos. Quando nós conseguimos então uma estabilidade, fechando esses 2 anos, e nós temos uma estabilidade desse nódulo, dessa alteração, essa paciente automaticamente ela é classificada como uma categoria 2. Então, de uma categoria 3, ela baixa para uma categoria 2. Nós também podemos ter situações onde a ecografia vem com um BIRADS 4 ou 5, que são, então, achados ditos como suspeitos. E nessas categorias, sempre, a indicação é de se fazer, prosseguir a investigação, o que habitualmente a gente deve fazê-la por meio de biópsias, hoje a gente chama de biópsia por agulha, ou punção biópsia dirigida por ecografia. Existem algumas situações muito peculiares que a gente tem que tomar cuidado, especialmente com o BIRADS 3, porque ele é muito frequente nessas pacientes abaixo de 40 anos. Então, eu diria que a maioria das pacientes a gente pode só acompanhar sem biópsia, mas em algumas situações a gente deve indicar prosseguir com a biópsia. Então, especialmente assim, pacientes jovens, mas que têm um forte histórico familiar de câncer de mama, tomar cuidado. Pacientes que já tenham exames anteriores de ecografia e que não tinham nódulo, então a gente classifica isso como um nódulo novo ou um nódulo emergente, tomar cuidado. Muitas vezes é interessante fazer essa biópsia, essa punção biópsia. Pacientes que estão ali por volta na perimenopausa e que estão à frente da necessidade de fazer reposição hormonal, e aí se vê em frente a um nódulo de mama e o ginecologista, o oncologista, o mastologista ficam em dúvida sobre fazer ou não fazer a reposição hormonal. Essa é uma paciente também interessante, de se fazer a biópsia, garantir que esse nódulo é 100% benigno e iniciar a terapia hormonal. Então, essas são algumas dicas básicas que eu recomendaria nesses casos assim de pacientes que vêm especialmente com esses diagnósticos de BIRADS 3. Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho mais, vou me aprofundar um pouco melhor sobre a questão então de quando a gente encontra esses BIRADS 4, 5, né, o que a gente deve fazer em relação à conduta, como deve ser abordado essa paciente. Fique atenta e até o próximo vídeo.